A Serra do Espinhaço nunca foi exatamente silenciosa. Mesmo à noite, o vento descia pelas encostas como um sopro antigo, atravessando as copas das araucárias e fazendo o mato estalar em murmúrios quase humanos. Mas naquela madrugada, o silêncio não era natural, era pesado, suspenso, como se a própria montanha estivesse prendendo a respiração. O acampamento dos 5 caçadores estava armado próximo a um riacho estreito, onde a água deslizava entre pedras lisas. Havia uma fogueira baixa, cadeiras dobráveis e 2 barracas grandes. Eles estavam ali por causa de relatos de javalis selvagens que vinham destruindo plantações nas fazendas próximas. Carlos, o mais velho do grupo, mexia na brasa com um graveto. Vocês ouviram isso? Perguntou Jonas, de repente. Todos ficaram atentos. Não era o som de animal, não era vento, era um zumbido grave, constante, como o som distante de um transformador elétrico. Só que não havia energia elétrica naquela parte isolada da serra. O céu estava limpo, estrelado. Então, algo mudou. Uma das estrelas começou a crescer. Não era meteoro, não cruzava o céu. Ela descia. O zumbido aumentou. A estrela virou um ponto brilhante, depois um círculo, depois um objeto definido, metálico, prateado, perfeitamente redondo. Um disco! Isso é um drone! Murmurou Rafael. Mas nenhum drone fazia aquele som profundo que parecia vibrar dentro do peito. O disco voador pairou acima das copas das árvores, imóvel por alguns segundos, refletindo a luz da lua. Não tinha hélices, não tinha asas, não tinha janelas visíveis. Então começou a descer. A fogueira se apagou sozinha, os celulares perderam sinal, o ar ficou estático, como antes de uma tempestade. O disco pousou a cerca de 50 metros do acampamento, esmagando a vegetação, sem tocar diretamente no solo, flutuava a poucos centímetros da terra, girando lentamente. Uma luz azulada se acendeu na parte inferior. O zumbido cessou. O silêncio voltou. Jonas foi o primeiro a andar em direção ao objeto. Você está maluco? Sussurrou Carlos. Mas a curiosidade venceu o medo. Quando estavam a cerca de 10 metros, o disco abriu uma fenda perfeita em sua lateral. Não era uma porta comum, a superfície simplesmente se separou como se fosse líquida. De dentro, saiu uma névoa branca e algo mais. A criatura não tinha forma definida à primeira vista. Parecia feita de luz condensada, com contornos que mudavam levemente, como se estivesse fora de foco. Tinha cerca de 2 metros de altura e emitia um brilho suave. Nenhum deles conseguia falar. De repente, uma dor aguda atravessou a mente de Carlos. Não era física, era como se alguém estivesse mexendo em suas memórias. Imagens surgiram em sua cabeça: estrelas, galáxias, planetas desconhecidos. E uma sensação clara: eles não estavam ali por acaso. Rafael caiu de joelhos. "Tá falando comigo", ele murmurou, tremendo. A criatura levantou uma estrutura que poderia ser um braço. O ar ao redor distorceu. O disco projetou hologramas acima do acampamento. Mostrava a terra vista do espaço. Depois, imagens da própria serra. Depois, uma linha vermelha avançando sobre florestas, indicando desmatamento. Então, veio outra visão. Algo enterrado profundamente sob aquela montanha. Uma estrutura antiga, metálica, muito maior do que o disco. Os caçadores entenderam de forma intuitiva aquilo era um sinalizador. E eles estavam no lugar errado, ou certo demais. O solo começou a tremer. Rachaduras surgiram a poucos metros dali. Do fundo da terra, algo respondeu ao chamado do disco. Uma luz vermelha emergiu entre as pedras. O objeto enterrado despertava a criatura verúcea e para o disco
como se recebesse instruções. Carlos finalmente conseguiu falar. O que vocês querem? A resposta não veio em palavras, mas em sentimento. Advertência. A humanidade estava próxima demais. O objeto subterrâneo não era nave, era dispositivo, um artefato deixado séculos atrás. Adormecido, monitorando, se fosse ativado completamente, liberaria uma energia capaz de devastar quilômetros de terra. O disco havia vindo impedir, mas precisava de tempo. A criatura avançou até o ponto onde a luz vermelha crescia sob o solo. Seu corpo começou a pulsar intensamente. O zumbido retornou, agora mais agudo. O disco elevou-se alguns metros. Uma explosão de luz azul envolveu a clareira. Os caçadores foram lançados para trás. Quando abriram os olhos, o disco já subia rapidamente para o céu. A luz vermelha desaparecera. A terra estava intacta. A fogueira reacendeu sozinha, como se nada tivesse acontecido. Os celulares voltaram a funcionar. Mas algo era diferente. No centro da clareira havia uma marca circular perfeita no chão, como se o solo tivesse sido vitrificado. E no meio da marca, um pequeno objeto metálico do tamanho de uma moeda. Carlos o pegou. Estava quente e pulsava levemente. Naquela noite, os 5 homens deixaram a serra sem dizer uma palavra a ninguém. Mas semanas depois, satélites registraram uma emissão energética inexplicável vinda da mesma região. Algo ainda estava ativo, e talvez o disco voador apenas tivesse adiado o inevitável. A Serra do Espinhaço voltou ao seu silêncio, mas agora era um silêncio que observava.